Vamos lá. Gatilhos mentais, estratégia de persuasão. Vou liberar minha câmera. Neuromarketing, neurociência, tudo que a gente visualiza no campo de vendas é sobre conhecer o ser humano, conhecer os nossos sentimentos, conhecer por que que a gente toma ações, a determinância mesmo da origem de proveniência de ações diárias e até mesmo em hábitos de compra, hábitos do consumidor. Falei com vocês que eu fiz faculdade, eu tinha ali uma aula específica relacionada a comportamento, consumo, marketing. Então, assim, foi bem profundo entender por que o ser humano ele faz determinada atividade ou hábito. Então, a ciência que estuda isso é o neuromarketing. Inclusive, vou mandar um livro para vocês começarem a ler sobre neuromarketing, neurociência. Para dominar uma venda, entender por que que o ser humano compra ou não, eu preciso saber quem ele é. Pelo que ele é movido, quais as suas paixões, quais os seus sonhos. A gente já fala muito de dores e necessidades, mas eu vou continuar falando isso com vocês. Então, existe um estudo específico para o que a gente vai trilhar a partir de agora. Não é a Grenda que inventou, enfim, muitos cientistas, pesquisadores da área, médicos, profissionais também de psicologia, instruem a entender o comportamento humano e, a partir daí, determinar soluções específicas ou não. Então, a partir de agora, o neuromarketing para vocês é uma área de estudo, é uma área que conhece desejos, dúvidas, informações do consumidor e visualiza o que passa na mente de cada um. A gente pode usar o nosso próprio exemplo. De forma inconsciente, como utilizar essas informações para criar estratégias, estímulos e atingir mais rápido essa dor, essa necessidade, essa dúvida, ou seja, entender por trás daquela mente, de forma mais assertiva. Eu, Grenda, sou motivada por influencers. Muitas das vezes eu tenho que tomar cuidado, porque eu não tô precisando daquela maquiagem, não tô precisando daquela roupa, daquele sapato, enfim. Aí eu já tô me vendo ali no site. Aí eu já começo, putz, a mulher ficou linda com aquele look, eu tenho um look parecido. É uma área para mim frágil, porque se eu não tomar cuidado, eu compro o que eu não preciso, eu compro por desejo. A venda ela acontece por duas razões exclusivas, e eu quero que vocês foquem nisso a partir de agora, comecem a anotar. Venda, necessidade ou desejo. Eu tenho desejo de comprar algo porque eu vi tal mulher usando. Ou eu tenho a necessidade, porque eu tenho uma festa amanhã e não tenho nenhum vestido. Gente, que a mulher a gente sempre fala, está cheia de vestido, mas eu não tenho vestido para festa tal, porque fulano me viu, ciclano me viu, enfim. Então, eu gerei uma necessidade, talvez real ou não, no meu subconsciente, de que eu preciso comprar algo novo. Então, eu estou determinada a essa compra. Ah, Grê, mas e quando eu quero vender para uma pessoa fria, um lead frio, que ele ainda não tem essa necessidade? Eu te falo que talvez ele já tenha essa necessidade, ele só não tem uma consciência. Ele está ali 6 meses com uma agência, 6 meses com uma gestora de tráfego, com uma equipe formada, os resultados estão um lixo, mas talvez ele ainda não se atentou que o contrato está acabando, e aí que vem a Ana, vem a Sabrina, vem a Fernanda, social medias preparadas para sanar essa dor que a agência não está conseguindo. Então, mesmo quando o cliente ou prospect fala, eu não tenho interesse porque eu já tenho uma equipe, será mesmo que ele está satisfeito? Será mesmo que no subconsciente dele ele tem essa noção real de que R$ 3.000 que ele está pagando para uma agência não necessariamente está satisfazendo os resultados que a empresa dele precisar. Então, necessidade e desejo são os principais pontos de tomada de consciência a partir de agora dentro da empresa de cada um. Vamos ser real, tá? Eu fui uma masterclass, já contei isso algumas vezes para algumas de vocês, do Érico Rocha, foi quem trouxe o lançamento para o Brasil. E, cara, eu, assim, juro que eu ia entrar na masterclass, sei lá, foi manhã e tarde, foi o dia inteiro, e eu acreditava que ia ser algo diferente, que ele ia ensinar mais sobre gestão de equipe, que ele ia ensinar o que de fato ele começou a fazer para treinar a equipe, algo mais profundo. Mas, gente, eu paguei o evento para assistir gatilhos mentais, todos os gatilhos mentais. O cara ele foi muito específico e ele fez um pitch no final usando esses gatilhos mentais para provar que funciona. É claro que teve muitas vendas, óbvio, pessoas que já admiraram o trabalho dele pela trajetória, pela constante reprodução de conteúdos, repetição no Instagram, de case de sucesso, a gente vai falar também sobre isso. Eu quero pontuar que não é algo banal, não é algo iniciante. Vamos traçar, a partir de agora, todos os nossos encontros em turma como assuntos relevantes, por mais que seja algo que você já aplica, sempre tem 1%, 10% a melhorar. Então, eu nunca sou aquele tipo de pessoa que eu leio um livro ou que eu tenho um encontro com alguém e falo, ah, isso eu já sei. Eu precisei tirar isso de mim, gente, porque
Talvez eu não estava aplicando da maneira certa, talvez eu já li o assunto, mas não fez sentido para minha rotina, como eu falei com vocês, cada um aqui tem um estilo de vida. Então, a partir de agora, eu já sei sobre o assunto, eu já ouvi, mas eu aplico. O que que eu posso fazer para melhorar? E a partir daí os resultados virão. Como eu falei, nessa palestra, nesse mastermind, ele falou sobre os gatilhos e eu fiquei pensando, deve ter muita marca que usa isso de má fé. O e-commerce, ele anuncia ali que o sapato número 35, que é o meu tamanho, eu sou muito pequena, gente, quando vocês verem o meu tamanho pessoalmente, vocês vão ficar, cara, ela tem 1,55. Sim, eu tenho 1,55. Eu às vezes penso, tá, vou comprar esse sapato 35, última numeração. Será que realmente, se eu fosse no estoque da loja, se é em São Paulo, se é no Rio, só tem uma peça 35? Quem falou? Já existem programações predispostas, principalmente de e-commerce, quando a gente procura um web designer ou uma empresa especializada para realizar um site de e-commerce, já existem essas formações. E tem o cronômetro está ali, 1 hora acabando. Cara, nem sempre é real, mas o nosso subconsciente ele faz o quê? Eu estou perdendo essa oportunidade. Eu estou deixando uma compra que eu queria tanto para trás. Isso aconteceu comigo 2 semanas atrás. Já tava com muito desejo de comprar o Scarpim. Até postei isso nos stories alguns dias. Tava vendo todo mundo usando, tá. Falei, não vou procurar toda hora a venda, porque eu tenho certeza que se eu começar a procurar, eu vou comprar qualquer um. E aí eu deixei isso no meu celular e vocês sabem que, sei lá, se a Siri, se a programação que eles têm utilizado, começa a enviar ofertas ou começa a enviar aquele assunto relacionado. Tem até alguns Reels, eu vi no Dia dos Namorados. E a mulher fala assim: ah, fala sobre viagens, fala sobre cruzeiro, fala sobre presente, pulseira, colar de luxo. Porque o seu celular ele começa a te enviar, é muito louco, né? Parece mágico, parece que alguém tá te enviando aquelas coisas misteriosamente. Mas enfim, isso começou a acontecer. E aí eu tava no shopping pra pagar conta, algo nada a ver. E aí eu falei, nossa, eu vi que na Constância tinha, inclusive uma amiga minha de faculdade, ela me mandou, Grey, eu trabalho na Constância, tem esse número, tem o seu sapato. E eu nem tinha pedido pra ela, gente. E aí eu fui, inclusive a loja ela tá saindo do shopping de perto da minha casa, eu entrei só por curiosidade. Só pra falar, ah, não tem essa cor, né? Não tem o meu número. É óbvio que tinha, gente, a última numeração. Então eu fui motivada nesse processo de compra por todo esse caminho, essa jornada de compra que eu trilhei. Não foi do dia para a noite, porque eu tô tentando ser mais consciente de ações, até mesmo para eu conseguir ensinar isso para outras pessoas, mas a partir daí, a loja realmente foi sincera comigo. A loja está mudando de localidade, então ela não vai ficar aqui mais. A gente está fechando amanhã no sábado. Vai ser o último dia que as funcionárias vão estar trabalhando. Você tem até amanhã para buscar esse produto se você quiser. Eu falei, nossa, oferta tentadora, porque era a cor que eu queria, o número que eu queria, e de fato aquela empresa está fechando perto da minha casa. Comodidade. Eu tô meio revoltada com compra online por umas situações que aconteceram, então eu falei, nossa, ainda tá perto da minha casa, eu posso ver o produto, eu posso experimentar. Então foi uma comodidade pra mim. O que que eu quero que vocês tomem cuidado? Não agir de má fé. Gre, como que eu aplico a escassez e a urgência e os outros que a gente vai ver nessa aula sem agir de má fé? Eu entendo que humanamente nenhuma de vocês vai conseguir atender hoje com o esqueleto de negócio que vocês têm, mesmo para quem delega, 10 clientes de uma vez. Eu não vou te indicar isso. Primeiro processo que eu aprendi a partir do meu primeiro cliente, eu ficava um mês inteiro com ele, experimentando essa jornada de compra, entendendo de onde vem, que cidade, processos, artes que voltavam e eram aprovadas, que voltavam e eram aprovadas. Então, assim, eu nunca peguei um cliente atrás do outro em menos de um mês. E eu preciso ser clara com vocês com relação a isso. Então, quando eu oriento cada uma na sessão individual a colocar uma vaga, 2 vagas, principalmente reforçando essa ação imediata, é porque eu sei da estrutura que cada uma de vocês tem. Ah, não, Greg, eu tenho uma agência, eu atendo 40 clientes mensais, eu tenho 5 designers, 2 copies, 2 gestores de tráfego, uma gestora de projetos, ok. Não tenho o que falar com vocês, mas a experiência dos primeiros meses vai determinar se esse cliente vai renovar ou não em 90% dos casos. Então, não é só vender, ai, cliente de 2.000, kkk, não. Depois disso, ele vai renovar ou não se a experiência de consumo tiver sido encantadora. Quando eu falo de má fé, então, é por isso. E-commerce, sites, marcas utilizam isso como forma de persuasão, mas não com caráter, não com o lado ali verdadeiro com o consumo.
do cliente com dinheiro, igual a Ana falou ali, com dinheiro que a gente tanto luta para pagar a escola dos filhos ou uma outra necessidade, algo que a gente está precisando. Essa técnica, de forma assertiva, ela vai reforçar benefícios do produto. Isso aí vocês já estão mais que experts em entender sobre falar bem do que você faz. Mas eu comecei a perceber isso depois que eu fui numa palestra da Vika Ferrari em dezembro. E ela falando, você abre seus stories, você fala que seu produto é o melhor, que a sua gestão é a melhor. Eu falei, não, não faço isso. Eu tenho vergonha de falar que eu sou boa muitas das vezes, sendo humana com vocês. Eu falei, vou começar a usar não, vou começar a observar as palavras que a Vika diz sobre o produto, sobre a mentoria, sobre o curso dela. Eu falei, nossa, isso aqui é muito poderoso. Ela começa a falar que o curso dela é a comunidade, tem tantos por cento no Brasil, no digital, que é a mais poderosa ou a mais transformadora, adjetivos mesmo, vamos voltar para o português, da época que a gente estava na escola. Adjetivos fortes. Como que você vai elevar a percepção desse cliente? Muitas falaram de mentalidade hoje, então eu vou bater nisso de novo durante os nossos próximos encontros. Se eu não falo que o meu trabalho é o melhor, porque eu acredito que eu sou a melhor no mercado, para mim, nenhum desses gatilhos aqui vai funcionar. Porque tá lidando ali com confiança dentro da fala, da oratória, postura corporal. Eu estou citando com vocês aqui na apresentação da proposta, que é um PDF, mas eu não envio proposta sem reunião. Falei com a Andréia, se você quer enviar proposta sem reunião, esse cliente ele vai se repelir muitas das vezes. Por quê? Porque é um valor alto. Então, ele não te conhece, você não gerou valor, ele não teve uma experiência contigo. Então, a reunião é o quê? O relacionamento. Como se fosse ali conhecendo um cara, pré-namorando, para depois ir para o contrato, que é o casamento. Então, nesse âmbito de exemplo que eu estou trazendo de forma figurativa para vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte ponto. Para imergir o meu cliente nessa experiência, a confiança, a mentalidade está alinhada desde o primeiro contato. Direct WhatsApp para reunião de venda para envio do briefing da proposta. Até aqui tá tudo tranquilo? Tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Tô falando muito rápido. Deixa eu ver o chat, o que que vocês estão falando aqui. Ótimo, tudo tranquilo. Vou prosseguir. Vamos começar pelo mais famoso que muitas de vocês falaram que eu amo, que é a escassez. Como eu dei o exemplo do sapato, do escarpim, eu trouxe informações diretas e objetivas para complementar e explicar na prática, não só na teoria. Então, a escassez. Quando as pessoas percebem que algo está acabando, sei lá, desde a alimentação, isso, tá, gente? Às vezes eu vou no mercado, agora morando sozinha, precisando de ter ainda mais responsabilidade com a minha saúde, eu penso, tá, o que que eu vou comprar? O que que eu vou comprar para minha saúde funcionar melhor? Tá, tem o produto que eu estava buscando? Tem quantas unidades? Isso vai durar quanto tempo na minha semana? Então eu começo a ser mais cirúrgica, mais calculista. Eu vejo ali a validade. Se só tem uma unidade mesmo, então o cliente vai pensar, tá, mas essa experiência ela vai ser boa? A minha mãe sempre me falava, Grenda, olha a validade do produto, olha realmente se não está amassado. Isso mais para produtos físicos. Mas agora no âmbito de produtos virtuais, de algo que você compra sem ver. Eu nunca vi nenhuma de vocês, a não ser a Marina, tá, gente? A Marina vem desde a minha época de experiência da faculdade. Então, eu conheço ela pessoalmente. Mas hoje aqui, das outras que estão online, não conheço nenhuma. Não sei da rotina, não sei o que vocês me contam. Não conheço crenças e segredos profundos. Eu conheço exatamente a Ana, a Gil, a Andréia por vídeos chamadas. Então, quando eu falo que eu tenho uma vaga e que eu sou capaz de transformar a sua vida, porque eu tenho segurança da minha metodologia, eu levei a percepção de valor e te impulsionei com o impulso da escassez. Eu tô falando, eu tenho uma vaga, se você não quiser, tudo bem, eu não forço a venda. A Betina fala muito isso, que quando você tá na energia de pressão, de pagar boleto, de ai, compra, 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 compra. A Dani até falou isso comigo quando ela comprou a Luminous. Cara, tu não ficou ali impulsionando a venda a todo momento, você me deu um tempo para eu respeitar. A Andrea falou sobre os 2 dias que ela retoma o contato com o cliente. Foi uma orientação que eu trouxe para ela. Você faz a apresentação, você manda o PDF. Ok. Esse cliente ele vai ver com o marido ou com o sócio? Eu acrescento ali na fala dela sociedade também, principalmente empresas de estética,
em medicina ou odonto. Sempre tem uma sociedade, advocacia também. Sempre tem com quem olhar. Então, se é final de semana, se é sexta-feira, não adianta você falar que tem uma vaga. Eu fico muito triste quando eu tô, sei lá, sexta de noite, já aconteceu. E eu tive um fechamento 10 horas da noite, 8 horas da noite. Mas essa pessoa teve responsabilidade. Mas na maioria dos casos eu ficava muito triste. Hoje, pra mim, isso já é mais tranquilo, porque passava sábado, domingo, eu ficava naquela expectativa. É só uma vaga, mas a pessoa não tá se movimentando. Cara, ela tem vida, ela tem família, ela não tá trabalhando. É uma crença do meu negócio hoje tirar sábados e domingos para cuidar da Grenda, a não ser reuniões pela manhã, em exceção com algumas de vocês que não conseguem a rotina de segunda a sexta. Então, escassez a partir de agora não é passe de mágica, é trabalhar com um limite de vagas, um limite ali bem dimensionado. Depois a gente vai falar da urgência, que eu gosto de determinar com bônus e também algo que o teu cliente não estava esperando. E aí a gente fala também de escassez e urgência juntos, como que eles trabalham muito bem. Exclusividade, a famosa ideia de senso de pertencimento. Na aula de High Ticket eu falo de marcas como Chanel, Dior, Apple. Estudo muito sobre as marcas, gente. Sempre foi um gosto muito pessoal da Grenda. Então, assim, mesmo quando eu estava na faculdade, eu sentava e começava a ler. Starbucks, Dior, Chanel. O que que essas marcas trabalhavam na autoestima, no sentimento, na persuasão. Sempre tinha uma ideia inovadora. A gente pode falar a big idea. Eu adoro essa expressão, é algo que eu estudava muito. A grande transformação. A Chanel, por exemplo, ela trouxe ali uma ideia de calças masculinas, que ela observava tanto a calça, tanto as blusas listradas em campos de marinheiros. Era uma área totalmente diferente no âmbito masculino. Mulheres não podiam usar calças, não podiam usar paletós, blazers. Então, assim, a transformação ela vem muito de posicionamento que a gente cria. Eu tava falando isso hoje com a Bru. Eu falei, Bru, eu tenho inimigos de marca. Eu não consigo ser totalmente inovadora na minha profissão de social media porque ela já existia antes da Grenda, então não é algo que eu estou criando. Tudo se cria, nada se copia, algo nesse sentido. Roube como um artista, leiam esse livro também. Mas a partir daí, eu sou uma social media, eu quero trabalhar a exclusividade com o meu cliente. O que que eu tenho para esse ponto? Então, eu reforço que a experiência com o meu cliente, ele não precisa ter 100 mil de tráfego, como muitos mentores falam que aplicam para faturar 1 milhão. Eu tracei passos que é possível com a minha persona hoje. Tudo começa na persona. Então, eu trago ele com um sentimento em comum, para realçar a exclusividade, o senso de pertencimento. Eu amo tecnologia. Eu sou cadelinha da Apple, se eu pudesse. Todos os dias, todos os lançamentos, eu estaria ali estudando sobre os produtos mesmo sem consumi-los, porque eu acredito no processo de minimalismo da marca, de antecipação com lançamentos que vão vir, nem lançou ainda, já está com fila de espera. Sei lá, o iPhone 15, 16 chegou aqui num preço absurdo no Brasil, mas mesmo em países que não tinham fila de espera, começou a acontecer. Como que isso é trabalhado para que a sua marca ressoe esse alto desejo? Eu dei um exemplo aqui com vocês de trazer o meu cliente para perto porque eu conheço a minha persona. Novamente, se você não conhece essa persona, você não vai conseguir trabalhar esse âmbito de exclusividade. Para mim, exclusivo pode ter alto preço, porque é o que eu ensino para vocês. Mas esse alto preço precisa ser justificável. Eu estar aqui 10 horas da manhã, para mim, é uma exclusividade que eu trago só para vocês. Talvez nem para um namorado, um marido, se eu tivesse que parar toda a minha agenda, eu daria, se não fosse muito substancial, se não fosse algo de fato que eu amasse aquela pessoa. Então, assim, nesse momento, a exclusividade é uma experiência. Eu quero que vocês trabalhem também dentro do senso de pertencimento, que a pessoa emerge dentro da tua marca. Prova social. A maioria, fiquei sabendo aqui, que não está pedindo depoimento para cliente, para aluno, para quem já dá mentoria ou consultoria. Cara, como é que essa prova social vai vir? Gente, estou muito triste com esse fator, tá? Preciso ser sincera aqui com vocês, porque é algo que eu sempre falo. Inclusive, para eu me tornar mentora, se eu não tivesse prova social, eu não estaria aqui hoje. Não são depoimentos falsos, tá? Gente, é cada babado que eu fico sabendo no digital. Rola muito por trás, tá? De pedir depoimentos falsos, de páginas, inclusive, que vendem esses depoimentos como se eu tivesse comprado de você e eu nunca comprei. Então, assim, não temos como brigar ou mudar com isso.
mas o caráter e a verdade de cada um aqui é muito nítido, porque eu estou imergindo na transformação da mentoria com vocês. Então, trabalhando em cima da verdade, do caráter de cada um na prova social, ela pode ser aplicada. Irenda, nunca tive um cliente high ticket, nunca tive uma aluna. Como que você fez? Principalmente para as alunas que estão estruturando mentoria ou acompanhamento individual, eu tenho falado muito isso. Que quando eu iniciei, eu não paguei ninguém para falar bem do meu trabalho. Eu peguei depoimentos que eu já tinha de clientes de social media e eu tenho um formato específico para pedir, para solicitar esses documentos. Não é nada meio que Renner e Marisa, tipo assim, ah, compre um cartão, compre um cartão, compre um cartão, o que que você achou da experiência? Não, eu não fico nesse âmbito, é uma conversa leve porque eu tenho proximidade com quem eu trabalho, então eu sei como atingir uma reciprocidade, igual a Marina falou ali, o campo da reciprocidade. Eu já gerei tanto para esse cliente, por que que ele não pode me mandar um formato específico de depoimento que vai me gerar transformação? Agora, amei o seu post, obrigada, você é demais. Era o que eu tinha no início, e eu comecei com isso, gente. Por mais que não é o formato ideal de ter depoimentos, eu vou mandar esse script no final da aula de como pedir esse formato mesmo, era o que eu tinha. Então eu colocava nos meus stories pelo menos 2 a 3 vezes na semana depoimentos. Ah, tô um mês com você. As artes são maravilhosas, então eu colocava um story neutro no fundo, ou uma foto minha, colocava ali gestora de redes sociais ou social media embaixo e um depoimento. Ah, não quero mostrar o nome da pessoa. Tudo bem. Cita ali um comentário, cliente de dermato, cliente de estética, cliente de nutrição, advogada, fulana de tal, se você quiser. Mas respeitando o que você acredita ou não que possa ser divulgado daquela marca no momento. Se tinha um spoiler muito grande de faturamento, eu ocultava aquela informação. Mas, sinceramente, algumas alunas perguntam, Grena, eu preciso pedir autorização? Para mim, assim, chega a ser até um pouco, como que eu posso dizer, criterioso essa resposta para vocês. Por quê? Eu nunca cheguei a pedir autorização, mas como mentora hoje, a maturidade que eu fui criando ao longo do tempo, pode ser que é uma campanha secreta que a sua cliente não queria que fosse divulgada, pode ser que ela não quer que você fale o nome dela ou quem ela é, enfim. Então, assim, primeira vez, peça. Peça se você pode citar. Peça não, solicite, vamos mudar a palavra. E após isso, galera, siga o baile. Já falou uma vez, seu papel ali já foi falado, não fica toda vez perguntando se pode. Às vezes eu entrava em reunião que eu era designer ou a social media, tinha o campo de gestão de tráfego, tinha o dono da marca, tinha outras áreas ali de atendimento, por exemplo. Eu tô aqui com meu story, tô nem aí se eles não estão gostando, faço um story que é uma prova social. Não só depoimentos, eu tô elevando meu trabalho o máximo que eu posso. Teve uma vez que a empresa me pediu para ir para São Paulo, eu sou de BH, como vocês sabem, então ela pagou os meus custos, eu fiz questão de mostrar tudo. Eu só não falei que era para um podcast, enfim, tal, 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 mas eu mostrei que eu estava lá com a minha liberdade, eu mostrei que eu tinha essa possibilidade dentro do meu negócio, porque eu criei uma estrutura para isso. Eu estou transformando outras marcas, outras empresas. Então, assim, se fala de forma geral, você atrai cliente geral. Se você fala com quem você lida, você atrai a sua persona ideal, seu cliente ideal. A maioria aqui ainda está falando de forma geral. E eu entendo que de início a Grenda também fez assim, e falou com o empreendedor, e falou com a sua empresa precisa de um social media. Ontem eu estava no Uber e eu achei muito engraçado que super se adequa a essa personalização de citar para quem você trabalha. E aí eu tava no Uber, eu tava indo no médico, porque eu sabia que eu tinha que dar aula. Eu falei, cara, eu não aguento mais ficar doente. E aí o Uber atendeu essa ligação, mesmo chegando numa via expressa, ela super movimentada. Aí eu tô assim, será que ele tá atendendo outro trabalho, ou seja, outra função que ele tem? Aí ele falou assim, sim, eu tenho essa peça de carro. Aí eu assustei, não achei que era comigo, mas não era. Aí ele, eu consigo te entregar, é pro modelo tal, 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 você me manda ali no WhatsApp. E aí ele diretamente não é Uber mais naquela experiência, ele já virou dono de uma agência de carros ou mecânico, eu não consigo dizer ao certo para vocês, mas ele falou o nome do carro, ele falou o nome da peça, ele falou que ele tinha aquele modelo. Então ele foi específico. Ele não é mais um colaborador de veículos gerais, ele falou até o nome, gente, do modelo, que eu sou péssima com carros, não vou me lembrar. Então, assim, essa prova social eu tentava tangibilizar também para quem é. Ou seja, eu
fui formada em moda, então os meus primeiros clientes eram empreendedores, eram empresas de moda. Inclusive, dentro da moda tem vários segmentos: moda noiva, festa de 15 anos, moda casual, street style, por aí vai. E eu falava, não, é empresa de moda feminina, casual. Tá bom, nem preciso falar o nome de quem é. Urgência. Vamos trabalhar urgência e escassez juntas, porque eu amo. Para mim, foram as que mais funcionaram, mas nunca apenas as duas juntas, porque eu já trabalhei a curiosidade durante a reunião de vendas, então eu pincelei com o meu cliente o que que ele vai vivenciar comigo, e na proposta eu joguei a escassez e a urgência, ou seja, dentro do PDF. O que que eu quero falar da urgência, tá? Urgência é over delivery? O que que é over delivery? O que que é urgência no sentido de trazer esses bônus, tá? Nesse caso, a urgência ela vai trazer um desejo e um foco maior. Então, pega uma lupa e aqui está o teu cliente. Então, eu estou pegando a lupa para aumentar o desejo dele no momento daquela reunião, no momento que ele recebe aquele PDF. Não é algo que ele está esperando, gente. O bônus, para mim, sempre veio com um a mais. E dentro da experiência ainda tem o over delivery. Então, o bônus para mim é para trazer novamente essas pinceladas de experiência de forma mais objetiva. Ele sabe que ele vai ter ganho contigo, mas qual é o ganho que vai motivar ele a fechar mais rápido? Agrenda quais bônus que eu, como social media, eu, como analista de perfil, eu, como mentora, posso trazer. Foco na audição. Novamente, o livro que eu tô lendo, você precisa ser um bom vendedor, mas antes você é um bom ouvinte. Eu ouço a Dani, eu ouço a Marina durante a reunião, eu tô ouvindo muito o que elas precisam, elas estão me falando das dores, das frustrações. E lá na urgência, eu vou preparar um bônus, ou eu vou preparar uma experiência negativa focada com o que ele me diz. Então, assim, se o cliente já tem alguém que cria os stories, que consegue filmar ali os bastidores do atendimento, que tem frases inspiradoras, que tem votação, que tem enquete, se eu colocar ali stories para ele de bônus, por mais que não seja uma função essencial de todo social media, ele não vai querer, galera. Porque ele já tem, não é magnético. Faz sentido, Gil? Pode falar, por favor. Você falando desse livro, quando eu vi ontem nos seus stories sobre esse livro, eu lembrei muito desse que eu indiquei também sobre como fazer amigo e influenciar pessoas, porque esse livro é muito rico, muito, muito rico em como você convencer a pessoa que está errada, ela mesma chegar à conclusão de que ela precisa de você, sabe? E é Maravilhoso. o foco inteiro. A pessoa, o outro, por mais que tenha aquela. Quando todo mundo fala, "Ai, o cliente tem sempre razão", hoje eu lendo esse livro eu entendo, porque o nosso objetivo não é convencer o outro de que eu tô certa e ele tá errado, que eu vou ser o suficiente para ele e ele de jeito nenhum, ele tá errado e ele tem que aceitar que, que o que eu estou oferecendo não é melhor do que aquilo que ele tem na mão. Então, é o tempo todo fazer o outro se sentir importante. O cliente é sempre importante. Então, eu até falo com a Dani, eu falei, Dani, lê o livro o mais rápido possível, porque ele ensina como você vai chegar nas pessoas. Porque você quer abordar um cliente, você quer prospectar um cliente que você acha que que você vai conseguir dar um retorno para ele, e então você estuda ele, presta atenção no que ele faz nas redes sociais dele, como é que é o estilo de vida dele, vai, ou se é um restaurante, vai ali no restaurante, vê o que, que tem de bonito ali, presta atenção na história dele, fala, eu fiquei encantado com a sua história, do seu início, de quantas vezes aconteceu de você não ter é, conseguido alcançar o seu objetivo, mas você teve garra, você foi maravilhoso e tudo. E ele, no final dessa conversa, ele mesmo vai ter, até uma pessoa que é muito dura, ela vai ter, assim, vontade, boa vontade de escutar o que que você vai oferecer. E isso é super real, porque
eu faço isso dentro de casa, sabe? Então, com a minha filha, com as minhas amigas, sabe? Então, assim, sou super. A gente tem que aprender a parar de querer ter razão, sabe? Eu não vou lembrar da história aqui, mas foi até a minha irmã que me mandou sobre uma história que o Joel J postou, falando de um sábio e um outro lá brigando lá, falando que. E o sábio falando assim, não, mas você está errado. Inclusive no livro fala uma coisa dessa de um Abraham Lincoln, Roosevelt conversando tudo, e ele falando que tinha uma pessoa que estava errada ali, e ele perguntou pro cara lá inteligente, falou assim, eu te provo que você está errado. Aí ele pegou e deu razão para a pessoa que estava errada. E quando ele saiu, esse cara que estava errado saiu, ele perguntou, por que você fez isso? Ele falou assim, porque é mais a gente ganha sempre quando a gente deixa o outro ter razão, mesmo ele não tendo. A gente tem que deixar as pessoas chegarem à conclusão sozinhas de que o seu método é bom para ele. Não adianta, ele falou assim, você vai sempre perder e vai convencer o outro que está errado de que ele está certo, continua se achando, se você ficar tentando convencer ele o tempo todo de que você é o que é o certo, que o seu negócio é o certo, que o jeito que você faz é o certo. Então, assim, eu quero muito ler esse livro, porque eu acho que ele vai agregar muito a esse que eu estou lendo, mas é um livro muito bom para a gente, social media. Ele é super importante, porque ele tem várias coisas, ele desperta, faz a gente aprender a despertar várias coisas em a gente chegar ao objetivo. Tem várias histórias que a gente fica, então vou usar isso. Meu tá tudo grifado ali, com os princípios que ele tem para poder chegar nessa conclusão aí de que o outro é importante. Ninguém está Amém. interessado na sua história, eles estão interessados em resolver o problema deles. Sim, exato. Perfeito. Quando você foi me falando, veio tanto insight, tanta ideia de conteúdo, e Gil, é muito importante esses momentos que a gente tem juntas, porque vai abrindo uma lacuna no nosso entendimento, vai abrindo mais chave que talvez estava na nossa frente e a gente não estava conseguindo entender da maneira correta. Uma das coisas que você falou sobre os livros, um formato que eu entendo funcional para trazer para vocês de anotar o que funciona, ou seja, para você se lembrar depois com tanta informação que a gente estuda. Enfim, pega ali o Notion, pega o livro, anota a página tal, então, página 93, parágrafo 2, e tu sobe no Notion já com aquele trechinho, com aquela frase, enfim, ou parágrafo, que foi essencial para o teu crescimento, para a tua chave. E isso depois se forma um conteúdo, é muito mais simples do que muitas das vezes a gente grifa, para de ler o livro. Então você tem agora no digital para copiar, fazer um conteúdo de forma mais rápida. Aprendi isso em uma mentoria, para mim foi No meu transformador. caso, acaba sendo. Eu tenho Kindle, então se torna mais fácil Ótimo. para mim. Tá ali, já tem ali Já fica, né? notas, então eu já vou em tudo que tá tudo que eu Perfeito. linkei ali, então para mim é bem mais fácil. Então, gente, Perfeito. invistam no Kindle. Eu detestava, adorava o livro físico. Hoje eu não largo o Kindle, ele é perfeito. Leva para todo canto também, né? Você pode transportar. Ele é pequenininho, gente. Super vale o investimento, tá? Vamos lá. A gente vai falar de escassez e urgência, mas um ponto que eu não trouxe ainda para vocês anotarem é sobre determinar uma data de compromisso. Sexta-feira, se a aluna não tivesse fechado comigo até o final, esses 24 horas que eu coloco, além dos bônus, eu determinei uma validade. Então, se você coloca só a escassez, ou seja, a pessoa sabe do bônus, mas ela não tem uma data de compromisso contigo, a proposta ela foi para o evento. Ano que vem, a gente até brincou ali no grupo um tempo atrás, 2025, 2027, a pessoa vai voltar, vai estar o mesmo valor, os mesmos bônus, vai encontrar a grana como ela estava. Não. A Lumenos vai estar o dobro, porque eu quero incentivar vocês a fazerem isso. Os depoimentos também vão estar mais transformadores, os bônus vão ser diferentes, provavelmente vão ter melhorias naquele produto sempre. Então, assim,
Não é como uma amizade que você não vê há muito tempo, você encontra com a pessoa e tá tudo do mesmo jeito. Aqui é negócio, aqui é empresa, empresa tem setores, empresas têm metas. Ah, eu deixei aberto para o meu cliente voltar daqui um mês, então você também lide com o fato dele não estar te respondendo para o fechamento. Ah, Grenda, eu coloquei data e mesmo assim a pessoa não fechou. Então espera 2 dias, como a gente falou no caso da Andrea, mande uma mensagem de reconexão. Ei, doutora fulana de tal, ei, nutricionista, chame pelo nome, personalize essa experiência, porque agora o contato é pelo WhatsApp. Então, tivemos um breve contato ali na sexta-feira, gostaria de entender, eu gostaria de saber o que você experimentou dentro dessa reunião, se ficou alguma dúvida, o que que eu posso trazer para ti já Que para é isso, gente? esclarecer. Assédio sexual. Oi, Dani, não consegui entender. Assédio sexual, gente. Vocês não viram, Não tô não? com a câmera de todas aqui na tela, não consigo ver. Pode ficar Desculpa tranquila, eu não tô vendo interromper. nada, Lu. Nem me toquei. E aqui também na Só gravação vai ver na aparece. gravação. A sua Gente. telinha tava no final, só aparece 4 carinhas pra mim. Não consigo ver todas aqui. Mas tá tranquilo. Então, assim, determinou a data de confirmação, passou a data de confirmação, não foi validado, ou seja, a pessoa não teve esse compromisso contigo, espera 2 dias, mande Essa uma bocuda mensagem. da Dani. Ó, Deixa eu ver o chat aqui que está tudo bem, tá tudo tranquilo. Mande uma mensagem de reconexão. Essa mensagem de reconexão é esse script que eu acabei de falar. A pessoa ela vai te perguntar normalmente dúvidas que ela teve na apresentação ou até mesmo na reunião. Você tira essas dúvidas pontuais. Vamos colocar que era sexta-feira à noite, já passou sábado e domingo, que a gente não conta. Então, a partir daí até segunda-feira, ao final da noite, esses bônus têm validade. Até aqui tá tranquilo? Me sinalizem se eu posso continuar. Perfeito. Reciprocidade. Ai, eu amo essa ideia da reciprocidade, porque para mim é um fator inconsciente, como a gente está falando de neurociência, de neuromarketing, são ações inconscientes que muitas das vezes a gente não percebe que tem. Todas aqui passaram com uma reunião individual antes de entrar na Luminous. Acredito que só a Maria, tá? A Maria foi uma cliente bem decisiva que a gente conversou pelo direct, ela fechou. Eu ia te falar isso. Eu ia falar, mas na nossa primeira reunião eu já tava na Lumina. Eu já estava na Luminous, me lembrei do teu caso. Mas assim, das 40 alunas, deixa eu ver. Se 3 foi assim, gente, foi porque eu já tinha um relacionamento com os conteúdos. Então, eu já estava com uma frequência maior, já tinha um site, já tinha uma landing page, já tinha mais comprovação da minha história. Então, isso costuma acontecer com a autoridade que vocês vão trabalhando, que é percebida. Então, assim, para fechar a venda de R$ 5.000 hoje, isso se torna um empecilho porque não tem pessoalidade, não tem aproximação, não tem geração de valor individual. A dor da Maria foi diferente da dor da Dani, que foi diferente da dor da Bru, que foi diferente da dor da Maria. Vocês se complementam como personas, algumas mães, algumas estudantes, algumas ainda na CLT, que não tem problema, mas a partir daí eu personalizo para cada uma. Não dá para eu falar, vamos fazer todo mundo hoje o pilar um, sendo que vocês estão em momentos diferentes. Imagina se eu jogo infoprodutos aqui no momento. Não vai dar. Cliente ideal de cada uma, a persona de cada uma que vocês atendem é diferente. Então, assim, essa reciprocidade, quando eu faço essa primeira call estratégica para conhecer o cliente, para conhecer a aluna, eu tô ali como ouvinte. Quem é a estrela daquela reunião? Cliente. A estrela não é a Grêmio. Eu não preciso falar de que eu tenho 5 anos de profissão, perdão, 4 anos de profissão inicialmente. Não preciso falar dos ganhos de meus outros cases de sucesso inicialmente. A estrela é ouvir. Principalmente quem é mais comunicativo e que quer gerar uma amizade, eu acredito que falar ali quando o cliente está se apresentando uma vez ou outra não tem problema, mas quando eu lembro disso, eu lembro de uma aula de oratória que eu tive um tempo atrás, eu falo, não, Miranda, daqui a pouco você fala, deixa o cliente se sentir confortável, deixa esse relacionamento igual a gente conhece alguém, poxa, e aos poucos. Vai ter um momento certo de fala. A negociação é um jogo de tabuleiro, é peças que são movidas no momento certo, para quem joga xadrez. Se tu ali faz uma estratégia errada, acabou, checkmate, você perdeu. Momento ideal de ação, momento ideal, você fala depois do cliente. Como a Gil falou muito bem, pontuou muito bem, não é hora de convencer, não, gente. Você nem conhece a pessoa, cara. Você não sabe onde ela mora, você não sabe quantos anos o negócio dela tem.
Teve uma vez que eu atendi uma empresa de 60 anos. Eu tenho 26 hoje. Não dá metade da minha idade. 60 anos, como que eu ia? Meu Deus, esse cara já deve saber tudo. Ele tem muito mais experiência e repertório de vida do que eu. Mas a venda ela foi concluída. Eu passei pelo menos um ano com esse cliente. Então, assim, tem um momento certo da reciprocidade, de falar, de ouvir. Mas, Greg, como que eu faço após a call estratégica? A reciprocidade é um âmbito natural e inconsciente, como eu falei. Quando eu trago para cada uma aqui uma call estratégica, eu fico 40 minutos, 1 hora e meia. Em alguns casos, já passei 3 horas em uma reunião para a aluna entrar. Isso para mim não é um problema, não é uma dor hoje, porque a minha agenda ela está programada para isso. Eu tenho um caixa, um sistema de negócio que me permite isso hoje. Então, a prioridade também mudou. Minha prioridade hoje não são clientes, e vocês vão chegar nesse âmbito de ter infoproduto como a solução ideal de modelo de negócio. Mas, no processo que eu trabalhava com clientes, eu também fazia essa call estratégica. Era um outro formato? Sim, porque são serviços, não são produtos. Mas ainda assim eu ouvi o cliente. Quando ele termina aquela reunião, fica um gostinho de quero mais. Se você seguiu todas as peças, como tem ali no Notion, sobre como encantar o seu cliente, garantir o fechamento, ele vai sair assim, nossa, a Júlia é diferente. A Bru me deu, assim, algo que eu não estava vendo com a social media que estava trabalhando comigo até mês passado. Pode falar, Gil. Te dar um feedback sobre o livro, sobre você, sobre o seu trabalho. Durante a leitura do livro, eu identifiquei muita coisa que você faz, sabe? Lembrando, assim, da primeira call que a gente fez, eu falei com a Dani algumas vezes, eu falei, caramba, ela faz praticamente tudo, sabe? Quando você foi ali na Dani e falou com ela, Dani, meu Deus, você é a social media que ganha tanto, é que tá bem, sabe? Você foi ali justamente naquele ponto, você engrandeceu. E outra coisa que fala muito no livro é você ser verdadeiro no elogio que você faz, no que você está falando, porque mentira você não sustenta muito tempo. Então, eu acho que quando você abordou a Dani, você olhou para ela e falou, cara, ela é uma menina que ganha muito bem. E eu sei que foi genuíno, não foi para ganhar o seu dinheiro, porque se fosse só para ganhar dinheiro, provavelmente a sua mentoria não seria boa, sabe? Seria só mais uma pessoa convencendo a você de que você é boa e sendo que você não é. Só que não, você foi genuína, você foi verdadeira, você falou, foi tão verdadeira que a Dani me trouxe para esse meio e você usou tudo ali do livro, sabe? Acho que vai ser bem enriquecedor para você e você vai ler para ele falando assim, nossa, cara, fui eu que escrevi esse livro porque eu faço isso tudo. Queria só dar esse feedback e te dar Eita. parabéns, porque você toca ali, não na ferida, mas no ego da gente e faz a gente querer subir de nível. Maravilhosa, Gil. Chora Obrigada. não. Obrigada a você e a Dani pela confiança e pelos elogios. É muito genuíno mesmo. Eu até falei isso hoje em uma aula. Eu falei, se você foca só na dor, é cliente mimizento, é aluna mimizenta que você vai trazer. Então, quando você engrandece, você tá o quê? Ressoando a voz do desejo. Eu posso te tornar uma social media high ticket, porque eu já passei por isso. Eu posso fazer com que você fature mais. A sua imagem já está alinhada. Eu falo com as meninas, gente, dá um exemplo de muitas de vocês, é um ensaio fotográfico perfeito. E eu olho aquelas fotos e falo, por mais assim, que vocês não se achem bonitas, não se achem perfeitas, eu falo, essa mulher já ganha 30 mil. Não tem cabimento. E aí eu vou conversar, eu vou saber onde está a raiz do problema, eu vou saber se tem equipe, se tem infoprodutos, se tem mentoria, se tem gestão. Eu fico assim, não tá ressoando a mesma comunicação. É uma pessoa com muito valor, com muito potencial, mas o ganho dela não está equiparado ao que ela traz. E a reciprocidade nesse âmbito é genuína, é verdadeira porque eu estou elevando a crença, estou elevando o desejo de vocês também. Então, assim, reciprocidade a partir de agora é um processo leve, natural e inconsciente, porque você tem certeza de que nada é em vão. Até aquela reunião que o cliente desmarcou contigo, mas que você conseguiu depois um fechamento por mensagem, te gerou muita raiva no início, porque ele não compareceu,
Mas a partir daí ele percebeu o seu valor, você remarcou uma data, enfim, e mesmo assim houve um fechamento. O que que eu falo sobre essa ideia da reunião, tá? Sobre a call estratégica, que é mais um ponto que eu sinto que vocês têm uma certa dor. A call estratégica, ela é um presente, mas não é um presente que você dá para qualquer pessoa. Intimidade, como a gente está falando ali de relacionamento nos exemplos, não vou dar minha intimidade para qualquer pessoa. É algo que tem muito valor para a Grenda, é algo que tem muito valor para cada uma de vocês, tanto no âmbito de relacionamentos de amizades, ou âmbito entre relações mesmo afetivas. Então, nesse processo, a call estratégica, vocês chovem assim, muitas das vezes eu vejo os prints. A call estratégica, você quer, tipo assim, é como falar, se eu quero comer, óbvio que a pessoa quer, mas tu não tá tornando essa experiência genuína e valiosa como realmente é. É 3 horários que eu tenho para essa semana. Se você não quer, eu vou dar oportunidade para outra empresa. É direto, é objetivo. Não é como, ai, vou dar um presente para todo mundo. Lembra dessa ideia de intimidade que eu falei? Intimidade é para poucos. Então, a minha mentora, ela sempre falava muito isso, Grenda. Personaliza essa ideia da call estratégica como um a mais. Você está parando a sua agenda, você fica 40 minutos, 1 hora, 2 horas com esse cliente, então ele tem que te dar algo de volta. Se você fizer a etapa, passo a passo, desde a introdução até a finalização dessa reunião, que ela tem etapas organizadas, esse cliente ele fica com aquela pulga. Nossa, essa aluna me tratou muito bem. Essa empresa me tratou muito bem. O que que eu posso dar de volta? Eu vou indicar. Eu não comprei dela ainda, porque eu não estou podendo, mas eu vou indicar, vou fazer algo, vou me movimentar. Tiveram situações que eu fiz essa call estratégica com alunas que querem muito comprar até hoje, mas naquele momento elas estavam passando por algo na vida pessoal. Gente, vocês têm que ver o depoimento, é como se já fosse aluna, assim, de anos. Grenda, você transformou a minha vida. Eu fiz questão de te mostrar o perfil antes e depois, como tá o antes e depois. Eu fiz as orientações que você me trouxe de forma gratuita. Eu sou sua aluna, eu só não tô dentro ainda, mas eu sou. Então a pessoa, tipo assim, ela pegou como se fosse ouro, e é ouro de fato. O tempo de vocês é ouro, vale caro para estar ali 40 minutos com esse cliente. Ancoragem. A gente já está finalizando, então podem se preparar para curtir o sábado com a família, para o almoço. Então eu quero finalizar falando da ancoragem. Não são 14 gatilhos de marketing, mas eu separei os principais, que são os melhores que eu aplico, que funcionam muito bem juntos, tá? Se eu fosse falar dos 14, ficaria muito longo e muito cansativo. Mas se vocês quiserem, pode ter sim parte 2 dessa aula. Ancoragem. Não sei se para a maioria de vocês que vem na mente, mas para mim, Grenda é um navio, quando eu leio essa palavra, e aquela âncora, bem de desenho, bem de filme mesmo. Então, normalmente joga aquela âncora para o navio ter uma estabilidade, para ele pausar, enfim. Nesse processo de ancoragem, não tem totalmente sentido com o significado original, mas vai fazer, a partir de agora, para vocês, uma mudança na ação. Por quê? Quando eu falo que a Luminous ela vai aumentar para R$ 6.000, eu estou ancorando o valor mais caro da minha metodologia hoje. Não significa que eu tenho só a Luminous por 5, 6 mil, mas eu tenho serviços que são mais baratos, mais acessíveis. Eu não gosto de falar baratos porque ressoa ali na comunicação falta de valor em alguns momentos. Então, tem produtos mais acessíveis, mas eu tô trazendo a visão de quem tá nos meus stories ali pra cima, sempre pra cima, nunca pra baixo. Por isso, quando vocês me falam no individual que quer trazer Notion, que quer trazer análise de perfil, que quer trazer tech de artes como produto estrela, eu fico assim, meu Deus. Se eu pudesse, eu ia na tua casa agora e te fazer entender que não é a melhor estratégia, porque quando você ancora a atenção do seu lead, do seu prospect no produto mais barato, o que ele tem de visão é que você é barata. É direção, gente. Você tá dando a direção, ó, puxa a rédea do seu negócio, fala assim, cliente, meu produto é R$ 97. Cliente, meu produto é R$ 47, um pack de artes. Depois não fale que para aumentar a atenção para o produto de 2 mil tá difícil. Você tá falando disso. Quando eu vendi a análise de perfil, falei, isso aqui não é para mim, não. Por quê? Não é que eu não acredito na transformação, gente. Tem milhares de mentoras social media focando em ensinar análise de perfil. Eu acompanho diariamente essas profissionais. Mas a análise de perfil, para você conseguir escalar, equiparado à consultoria e mentoria, ela fica aqui, ó. Ela fica aqui.
Ah, Grey, mas eu vi fulano de tal vendendo análise de perfil por R$ 800. Tá dando o nome de análise de perfil e tá colocando mais entrega. Análise de perfil original, eu sou bem raiz na profissão, assim, principalmente quando eu comecei. Então, eu fiz bem no comecinho, quando ainda não era socialmente tão renomado. Então, eu pegava um PDF, eu analisava o meu cliente, a empresa ou o aluno, e eu falava, olha, muda a foto de perfil por isso, muda a biografia com essa estrutura, alinha os destaques, alinha o conteúdo. Era um PDF, eu era muito criteriosa, eu queria entregar 20 páginas, gente, de PDF. Perdia um tempo grande, um tempo substancial para ganhar R$ 97, R$ 100. Para mim, não faz sentido hoje no meu método. Mas para ganhar repertório, para ganhar experiência, para ganhar confiança, até essa maneira que às vezes vocês falam, ah, Irene, mas se você é super confiante. Não, é porque eu já vendi muitas das vezes um produto que não era o meu produto ideal, então eu tive relacionamento. Tudo que a gente faz, tudo que você foca energia, expande a sua habilidade, expande a tua potência de fazer. Eu estava pensando ontem que eu nunca fui professora, eu sempre me coloco ali que eu saí da faculdade, fui para algumas empresas de CLT, depois do estágio da faculdade, e eu tive algumas experiências de liderança, mas não era dentro do marketing. Eu comecei a trazer à minha memória que eu já tinha um repertório de ensino, mas não era do marketing. Eram alguns encontros que eu fazia com um grupo de pessoas da minha idade e eu focava em trazer um ensino diário, normalmente uma vez por semana. Então, a confiança ela foi trabalhada desde os produtos de baixo ticket até os produtos de médio e alto valor, mas também eu me trabalhava em me desafiar em sempre trazer algo de valor para aquelas pessoas que eu tinha esse grupo de ensinamento. Agora, Gre, eu já estou fazendo esse processo, eu já estou falando do meu pack de artes, do meu Notion, da minha análise de perfil. O que que eu faço agora? Vamos subir a percepção de valor. Ah, mas eu quero lançar um curso. De novo, eu vou falar, o curso ele fica no meio da esteira. Vocês vão ver na Master, assim que vocês trilharem o próximo nível, que a esteira de produtos, hoje eu falo que ela é um círculo. Eu não quero que vocês fiquem pensando em escada mais. Porque escada me dá a impressão de que eu tenho que fazer o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo para chegar na cobertura, que é o high ticket. E quando você tem uma esfera, alguns mentores usam outras palavras de órbita, enfim, ao invés de esteira, é por isso, é porque é um círculo e dentro desse círculo há uma solução única que você personaliza para cada cliente ou aluno que chega no seu negócio. Eu desenhando aqui, né? Como se vocês estivessem vendo. Mas é um círculo. E é a mesma metodologia. Ou se eu atendo uma aluna que ela está no meio ou mais avançada, eu personalizo a minha metodologia, as minhas aulas como experiência para ela. Então, eu não preciso me preocupar em cada hora criar um infoproduto. A minha metodologia é única, ela acessa níveis diferentes de alunas e empresas, porque eu estruturei dessa maneira. Agora, voltando para a esteira de produtos, você não tem que fazer análise para depois ir para consultoria, para depois ir para curso, para depois ir para mentoria, como eu fiz. Eu cheguei a gravar todas as aulas individuais da Luminous aqui, nessa parede da casa dos meus pais, de madrugada, 7 horas da manhã. A iluminação ficou péssima. A voz ficou totalmente diferente de quando eu estava com sono, quando eu estava totalmente acordada. Eu queria regravar todas as aulas, ficava neurada com o cenário, com roupa, com maquiagem, com cabelo, com a minha vergonha de aparecer em cada pilar falando seja bem-vinda ao nosso próximo método. Eu tenho essas aulas até hoje gravadas, eu posso mostrar para vocês. Mas não é um produto que eu consigo escalar. A Boca Rosa, ela lançou o curso dela do marketing digital. Ela já construiu um império na maquiagem, agora ela está indo para o campo do marketing. Inclusive, quem despertou isso nela foi o Joel J. Eu vi um podcast dela um ano atrás, quando ela estava falando do Império da Maquiagem, ela não tinha curso. O Joel já começou. Por que que você não ensina? Por que que você não fala isso para as outras mulheres? Por que que você não está trazendo esse valor? É outra potência financeira que você vai estar tendo de caixa de lucro na tua vida. Não passou um ano, o que que ela fez? Curso da Boca Rosa do Marketing. Enfim, o que que eu quero dizer? O curso dela foi 997. Hoje, se eu pego para vocês valores de mercado, um curso ele começa ali na faixa de 500, 497 e vai no máximo até o valor que ela colocou. Ah, Gre, é um curso de R$ 1.000. Significa que ele é bom? Eu não posso te falar
Você que não está comprando ou que vai comprar para me contar essa experiência, mas o que eu posso te falar é que existem valores de mercado. Não tem como a Luane, eu, a Gil, a Dani querer ultrapassar regras que já estão pré-estabelecidas no mercado com valores conhecidos. É como se a gente tivesse uma base. Então, se você quer focar em curso, saiba que cada aluno ele vai te pagar de 500 a 1.000 reais. Não tem mais escala que isso no momento. A não ser que você faça um upsell, como a Andrea falou ali de exemplo dos clientes dela, e ofereça o próximo passo, que aí é um acompanhamento, uma consultoria, uma mentoria. Mas Mas é igual eu, aquela doida daquela Natália Beauty, que a mulher é louca, maluca. muito louco, né? Ela tava indo bem, gente, tava gostando de Eu acompanhar o gostava crescimento. dela. Depois que ela virou mentora de marketing digital, falei, cruz credo, Deus que me livre. Mulher horrorosa. Exato. Exatamente, me passou um distanciamento, tá? E a Boca Rosa não fica atrás, não, tá, gente? Não fica, não. Eu, assim, tô querendo crer que as mudanças que ela tem sido feitas, é ela falando, mas é muito nítido para mim que as equipes desse público, ou seja, da Boca Rosa e da Natália Beauty, não são equipes, assim como a Virgínia, gente. A Virgínia, ela lançou uma campanha de Dia das Mães com o nome Wonder. Wonder está registrado pela Maia Santos, que é a comunidade dela de mulheres ambiciosas. Cara, a Virgínia tem um repertório de seguidores muito maior. Como que a equipe não viu que o nome estava registrado? Existem, existe o processo de registro de marca através do INPE. Está escrito. Outra vez eu fui fazer isso com uma aluna numa aula, a gente estava pesquisando ali o nome da metodologia, estava em tantas novelas ou filmes da Globo, eu não consigo dizer qual que era o produto, mas a Globo registrou o nome diversas vezes. Tem patente ali, tem algo por trás que está registrado. Então, assim, nesse momento, A Havaianas foi uma que se ferrou nessa, eu vi de não também aquele registrar tênis marca. da Veja, que não era Veja antes, tá? Exatamente. É aquele Tá uma tênisinho loucura do no V, né? Brasil. E Eu é, amo esse cara, tênis. eu sigo um Instagram sobre marcas, propriedades de marcas, e eu acho super interessante. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi realmente sobre as Havaianas, sobre a tirinha da chinela Havaianas, que ela não, Exato. toda, a Havaiana sempre vendeu e alguém foi lá e patenteou a coisa e ficou com os direitos da marca. O Didi Mocó perdeu o direito do nome dele de usar Didi porque foram lá, eles esqueceram de pagar a propriedade do nome, ele perdeu o nome, está na justiça para tentar recuperar o nome. VTube igual, sabe? São tantas e pessoas famosas que perderam suas marcas por não patentear, né? Não registrar no INPI. E, gente, Então, marcas assim, grandes, cadê o time dessas pessoas? Cadê quem está fazendo a gestão empresarial? Não tem? eu estava vendo uma moça falando que trabalha que ela tem a empresa de marca, para marcas, né, para registro de marcas, e ela falando, se você, a gente nunca espera que o nosso nome ele vai ser grande, mas tem se você se torna gigante com o nome Julie Marins e você não tem registro, você perde o direito do seu nome, sabe? De usar o seu nome para você ser a sua marca. Então, o quanto Tem. que é importante a gente direcionar, né, o cliente da gente. Olha, acho que é uma das primeiras perguntas. Quando a gente pega um cliente que é empresa e falar, você tem registro no INPI? Porque é importante, porque se você, o trabalho que eu vou fazer para você é para te fazer ficar grande. E se você ficar grande, você tem que ter esse registro, porque senão você perde o direito à sua marca, Você está né? preparado para crescer? E eu pergunto isso para vocês e para os clientes que vocês atendem, porque não é só crescer, não é só aumentar o valor do contrato. As mudanças que vêm com isso, gente, são muito desafiadoras. Quando eu estava falando ali da Boca Rosa, para mim, quando eu comprava a base dela, achei muito mate, tá? É um assunto mais feminino assim para vocês. Achei mate, achei que muitas das vezes ficava muito pesado, mas enfim, é um custo-benefício ok. E a maquiagem com a tampinha rosa, alguns
algumas embalagens bem, bem assim, enérgicas no E ela sentido. mudou a marca, galera. Não é Boca Rosa, não. É Boca Preta agora. Exatamente, Dani. Quando ela mudou ali essa embalagem, principalmente desse âmbito rosa, quando eu estava no campo, principalmente do rosa como uma cor primária, para Grendel, né? Para mim traz uma ideia de público geral, porque o preço era mais acessível, a cor era muito feminina, então ela aborda ali desde uma menina de 16, 17, 18 anos que já se maquia com mais constância do que uma infantil, até uma mulher da idade dela, 40 anos, e maquiadoras profissionais. Então, assim, é muito grande a faixa etária, os interesses, as dores, lembrem da persona. Agora, o que que ela está fazendo? Ela quer tangibilizar a atenção dela futuramente para marketing no exterior, para produto no exterior. Só que ela está um pouco atrasada em comparação às outras marcas, mas ela está agindo tanto no âmbito do marketing, tanto nessa ideia de reposicionamento e branding com as cores cinza, preto, off-white, para atrair a ideia do high ticket, produtos mais caros. Então, esperem por lançamentos mais caros na maquiagem. Eu não gostei, é uma experiência da Grenda. Para mim, ela é uma excelente mulher no sentido de profissional, de ir atrás e conquistar as coisas de onde ela sai. É bem parecido com a história ali da Anitta. Enfim, eu admiro ela como mulher, mas para mim, ela continua com uma estrutura de fonte, falando mais de design e marketing. Fonte é uma fonte robusta, não tem minimalismo. Para mim, só tirar a boca ali, ou seja, tirar o preenchimento e colocar o contorno como logotipo, continua grosseiro. Eu faria esse design, não sou especialista em design Photoshop, apesar de já ter feito cursos, eu faria aquele desenho de boca que ela colocou ali como logotipo. Então, para mim, novamente, a equipe está com um erro de posicionamento, como a gente falou no caso da Virgínia, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Para ela hoje estar tendo a necessidade e consciência de aumentar uma base ali de 40 a 60 reais na média para futuramente uma base de 259, tem um degrau. Ela ancorou a atenção dela no público geral, no público que compra barato. E é isso que eu quero trazer para vocês. Focar em Notion, focar em análise de perfil. É cliente barato que não pode investir em mentoria de 4, 5, 10, 24, 25 mil reais, como a Duda Vieira cobra, como a Betina cobra. Então, a partir de agora, eu quero que vocês foquem em todos os gatilhos mentais que eu trouxe hoje, como eu falei com vocês que eu ia finalizar até meio-dia na hora do almoço. A gente poderia continuar essa aula falando dos outros, mas esses são os principais. Ancorem a atenção sempre no melhor. Palavras positivas, preços mais caros. Não é só ambição, gente. Isso aqui que eu tô falando não é porque eu tô com o nariz em pé ou que eu tô cheia de ambição. Mas eu quero transbordar o valor que eu já experimentei na prática. Quando eu focava em cliente de 400 reais, eu atraía cliente de 400 reais. Comunicação, pensamento, ações o meu subconsciente geravam essa atração. Pode falar? Posso falar só mais uma coisa, a última coisa, Claro, também, senão eu não vou sem falar problema. mais. Eu e a Dani, a gente assistiu uma aula, porque você não negocia valor, você sabe o seu valor. Então, exatamente, ir atrás dos clientes certos, daqueles que vão pagar. Eu e a Dani, a gente assistiu uma apresentação da social media que a gente faz o curso, e no final da apresentação, ele fala sobre o tráfego pago, né? Que o tráfego pago é um serviço à parte e é um serviço também com valor elevado, porque não é qualquer coisa. Bia, peraí. E aí, no final da reunião, o cara dela falou assim: mas esse seu preço de 2.500, o preço do tráfego, é só para o tráfego pago? Ela falou: sim, é. Aí ele virou para ela e falou assim: é porque a gente tem um outro caro que faz por uma outra pessoa que faz por um preço melhor. Então você fecha com ele. Compre com ele. Compre com ele. Tem cliente para todo valor. É isso, compre com Eu queria ele. ter visto o final da reunião. Eu devia Foi ter um gravado, porque eu queria ver a tapaço. cara dele. Foi um tapaço na cara dele. Ah, é? Então você compra dele. Fecha com ele. Eu te aconselho a fechar com ele. Achei Perfeito, sensacional. perfeito, Gê. Isso é coisa de quando você sabe o seu valor. Sabe do seu valor. E não só o valor. Se a gente for falar de gestão empresarial e ajuste de profissionais que você precisa hoje para manter o seu time, para manter a sua equipe futuramente, o que que eu falo com vocês? O produto de 597, 497, que é um curso, como a gente está conversando,
No caso da Bianca, ela jogou para mais porque ela tem mais autoridade para isso, no sentido de pessoas e alcance. Para você vender esse curso, tu vai gastar muito em tráfego. A não ser que você tenha uma base muito qualificada. Produto barato é luxo de quem tem audiência engajada e muita audiência. Então, Duda Vieira, Betina, pode lançar um produto de R$ 97. No nosso patamar agora, eu não ancoraria produtos baratos nesse momento, mesmo para quem está começando, mesmo para quem está no meu primeiro encontro ali individual dentro da Luminous e para quem já está na Master. Eu não focaria. E esse, assim, é o meu maior ensinamento da vida, porque eu já sofri muito com isso dentro do marketing como social media. Meninas, foi muito bom esse tempo com vocês. Espero que vocês tenham usufruído desse conhecimento, desfrutado, porque foi uma aula com muitos insights. Quero depoimentos que eu vou postar ali no Instagram também, vou marcar todas vocês que compareceram e vai virar uma rotina, mesmo para quem já finalizou a Platinum, vai subir para Master, ou para quem já finalizou os dois âmbitos, vamos ter pelo menos uma reunião mensal aberta a todas vocês que já foram alunas e que vão continuar com a gente, aberta, gratuita, porque eu acredito na transferência de valor, é um valor meu e eu não vou mudar isso por dinheiro. Beijo, amo vocês, obrigada por